Olá, querido jovem, pronto para mais um estudo da lição? E o título de hoje é A Conexão de Lázaro. Aqui nós percebemos claramente o paralelo de duas histórias, uma fictícia, porque Jesus gostava muito de utilizar parábolas, ou seja, ele falava uma história que não era real para que a pessoa pudesse refletir profundamente nessa história e poder olhar para a sua vida, para que ela pudesse então seguir o caminho do Senhor e parar de fazer aquilo que ela estava fazendo de errado. Então nós temos uma história fictícia, a parábola de Lázaro, com a história verdadeira de Lázaro que Jesus ressuscitou. Existem alguns paralelos, algumas coincidências, entre aspas, porque a vida não é recheada de coincidências, mas tudo tem um porquê. Então existem algumas semelhanças entre tanto a parábola de Lázaro como a história real. Na parábola de Lázaro, deixa claro que o rico, também representado pelos fariseus, e também o pobre, que é Lázaro. É a primeira vez que em uma parábola Jesus utiliza o nome próprio. E aqui Jesus deixa claro que esse rico, representado por esses fariseus, por mais que viesse até ressuscitar uma pessoa entre os mortos, eles não acreditariam nos milagres de Deus, porque o seu coração estava totalmente endurecido. E aqui, quando nós vemos na vida real Jesus ressuscitando Lázaro entre os mortos, apesar de haver 4 dias que ele havia morrido, alguns fariseus, alguns líderes religiosos estavam ali presentes e, em vez de acreditar no poder de Jesus, eles preferiram endurecer o coração e contar para os demais líderes religiosos o que havia acontecido. E assim aquelas pessoas começaram a tramar a morte do próprio Filho de Deus, o Jesus Cristo. Que hoje eu e você possamos decidir nos entregar a Jesus e olhar para os seus milagres e acreditar em sua palavra, que possamos jamais ser que nem os fariseus, ter o coração endurecido, mas que diariamente possamos ler, meditar na palavra de Deus e seguir o seu exemplo, seguir a sua palavra. Quando nós vemos a história real da ressurreição de Lázaro, onde Jesus deu-lhe novamente a vida, Jesus considera a morte como um sono, porque ele mesmo falou em João 11:11 que Lázaro, ele estava dormindo, e logo depois ele acrescenta que Lázaro morreu. E aqui no finalzinho da lição fala algo bem interessante. Algumas pessoas ficam aterrorizadas com a perspectiva da morte, mas quando percebemos que a morte é como um sono, ela perde o pavor. A morte é como uma vespa sem ferrão, ou a sombra sem substância. Jesus prometeu: de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,40. E logo abaixo fala o seguinte: como a sua compreensão sobre o estado dos mortos influencia sua perspectiva sobre o caráter de Deus. Deus prova o seu amor e perfeição de caráter até mesmo na morte, pois deixa as pessoas dormirem, descansarem, até que ele venha aqui para buscar os seus. Jesus, ele nos ama tanto, Deus, ele é tão maravilhoso que não deixa as pessoas perecendo, ficando atormentadas, mas não, ele permite que após a morte essas pessoas possam ficar dormindo, e aquelas que morreram em Cristo, elas possam ser ressuscitadas assim que Jesus vier. E assim essas pessoas irão morar com Jesus para todos sempre. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Vamos orar? Querido Deus, obrigada porque o Senhor é um Deus de amor, de misericórdia, um Deus que cuida de cada detalhe de nossa vida. Ensina-nos a confiarmos plenamente no seu amor e a fazermos a sua vontade e o seu querer. Dê-nos um novo coração.
Dê-nos uma mente forte e um coração sábio. E seja conosco durante esse dia e também com todos os nossos familiares. Pedimos isso e desde já agradecemos no doce nome de Jesus. Amém! Que o Senhor possa lhe dar um dia abençoado na companhia dele. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.